E vamos lá para mais um react aqui no canal, dessa vez reagindo ao canal Visão Libertária, com o título Será que as colônias enriqueceram a Europa? E eu tô muito curioso para saber qual vai ser o jeito deles falarem que não. Porque pelo título parece que eles querem dizer que não, né? Mas vamos ver, será que as colônias enriqueceram a Europa? E se a resposta for algo diferente de sim, vai ser muito interessante ver esse vídeo. Será que o sucesso da Europa foi fruto da exploração do período colonial? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Ludwig Milla, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Existe uma crença difundida na Universidade Brasileira que a ascensão da Europa Desculpa, mas Coreia com K me pegou agora um pouco. ocidental foi por causa do colonialismo. No entanto, o sentido da causalidade foi ao contrário. O desenvolvimento da Europa que lhe deu a capacidade material para iniciar toda a jornada de conquista e anexação em grande escala. O notável avanço da indústria da construção naval foi apenas a ponta do iceberg. Somente sociedades já ricas é que poderiam arcar com os custos de iniciar um processo de colonização. Parênteses. O período colonial foi eticamente terrível. Os governos coloniais eram repressivos, desenhados para impedir a competição econômica, impedir a mobilidade social dos nativos e ainda se utilizavam de trabalho escravo, o pior crime que existe. Portanto, desejamos criticar. Eu gosto que ele... Eu gosto que ele fala que os primeiros impérios capitalistas, né, mercantilistas, eles impediram a mobilidade social e a livre economia. Que mobilidade social, parceiro? As sociedades tradicionais aqui do Brasil, nativas do Brasil, não estavam na mesma lógica europeia. Como assim mobilidade impediu a mobilidade social dos nativos? Os nativos aqui estavam em outra estrutura, em outra. É justamente esse o ponto, tipo, os europeus chegam na América e destroem toda a civilização, toda a organização que eles tinham aqui, que não tinham nada a ver com os europeus e nada a ver com o capitalismo. Ele fala como se eles viessem aqui, tipo, e tivessem implantado o capitalismo e não deixou as pessoas ascenderem socialmente no capitalismo implantado aqui dentro da América. Mas na verdade é que eles vieram aqui e destruíram. A questão não é que eles impediram a mobilidade social. A questão é que eles vieram para a América, foram para a África e destruíram as civilizações. Para os socialistas do DCE e da Turma do Amor em suas narrativas, mas nunca justificar a colonização. Na década de 1970, tanto a Revolução Soviética quanto a chinesa já tinham perdido seu glamour. Então, foi oportuna a criação de uma nova narrativa para desviar o foco da realidade miserável do socialismo e reintroduzir a Já virou um. Eu gosto desses vídeos pelo freestyle, né? Já virou um. Então quer dizer que o glamour pro socialismo tinha acabado, então a gente precisa de outra coisa pra falar? Que sentido faz isso? sensação de superioridade moral que a esquerda precisa para acalentar o ego de seus pares. Esses militantes operam em função de suas emoções, e não adianta explicar que suas políticas de alocação de recursos de forma centralizada produzem apenas pobreza, pois o que importa é o ativista se sentir moralmente superior ao seu inimigo. É coisa de umbigo, é soberbo e desvario. Mas e neste sentido, as pessoas vítimas da opressão da colonização eram perfeitas para atender aos contornos dramáticos que os militantes lobotomizados ensaiavam. Como os camponeses ainda se situavam muito distantes dos centros acadêmicos, não era necessário lidar com a pessoa real. Isto é, não havia obstáculos ao sentimentalismo imaginário. Foi perfeito para recuperar o mito do bom selvagem de Rousseau, em que os colonizados consumiam apenas aquilo que produziam e que nunca buscavam o lucro. Era mais fácil defender uma imagem abstrata como essa, do que o proletário de carne e osso que age de forma machista no cotidiano e que ainda vota em políticos da direita. Além Caraca, que. Tá bom. Tá bom. disso, a busca por essa narrativa também se Cara, qual que é o problema de você. Tipo, eles mesmos falam que a colonização
foi errada, má e eticamente. Então, qual que é o problema daí das pessoas concordarem com isso? Tipo, tanto de esquerda quanto de direita. Tipo, qual que é o problema? Você tem que bater na esquerda mesmo assim e falar, não, a esquerda tá fazendo isso só pra ser vítima. Cara, que esquerda, né? Aonde? Quando? Em que momento? A esquerda metafórica. Expressava no fato de que a luta de classes entre o proletário e a burguesia cada vez mais convencia menos gente, pois todos viam que o empregado hoje pode virar o empregador amanhã. E não é rara Tipo, todos vinham. Todo momento. O empregado hoje pode virar um empregador amanhã. situação em que a mesma pessoa é funcionária de um estabelecimento e empresária de outro. Assim, a luta de classes A pessoa empresário e empregado. O cara tem dois empregos. Ele é empresário, ele é Uber, né? O CEO de MEI, né? O CEO de MEI. Porque ele é igual o Agostinho fala, né? Eu sou o meu próprio empregado, meu próprio patrão, né? Porque eu. é uma abstração teórica que, quando trazida para o plano concreto, se mostra falha. Mas cadê o. Pô, mano, só cai um clickbait, velho. Eu pensei que ia falar sobre as colônias, não ia ficar 3 minutos falando mal da esquerda metafórica. Aliás, como tudo em Marx e seus asseclas. Então, era necessário oxigenar o movimento comunista com novos ares, com a luta também abstrata, porém, longe do cotidiano das pessoas, que se tornou na luta entre as colônias e potências europeias. Neste quesito, vale lembrar que marxistas reduzem absolutamente tudo à dialética de luta de classes. Então, sempre estão buscando algum antagonismo na sociedade para representar-se como a síntese. Realidade pouco importa, já que tudo para essa gente é a busca pelo poder. E assim afirmaram sem o menor pudor, e também sem dados, que o desenvolvimento europeu foi uma consequência da exploração das colônias. Essa era a forma de atacar o capitalismo e, ao mesmo tempo, posicionar o socialismo como o parceiro natural dos movimentos de libertação pelo mundo. Como se Sem dados, você tá sendo. Caramba, cara. Tipo, até o senso comum fala isso. Até, tipo, as pessoas do senso comum, tipo, zoam com o fato de Portugal ter pegado todo o ouro do Brasil, sabe? Tipo, esse socialismo fosse o único meio para encerrar as injustiças provocadas pela colonização. Na verdade, sabemos bem o que é o socialismo, quando é nele que seres humanos são colonizados por lobos vorazes. Primeiro, o socialismo jamais ajudaria as ex-colônias, e nem precisa entrar em detalhes dos erros da planificação econômica, porque moralmente já é uma tragédia. Essa abstração de culpar uma classe inteira pela desgraça da sociedade resulta, invariavelmente, na vingança contra indivíduos inocentes. Ao se procurar eliminar uma classe, elimina-se indivíduos que jamais estiveram envolvidos em qualquer atividade de exploração. E esse foi o sentimento que levou, por exemplo, ao massacre dos agricultores kulaks na União Soviética e às caramba, cara, mas eu cliquei pra ver sobre a Europa e as colônias. Por que que. Caramba, todos os vídeos que você clica do Visão Libertária, em algum momento eles vão falar mal de países socialistas ou comunistas, ou o que é comunista e socialista na cabeça dele, no assunto que nem envolve. Caramba, cara, a gente tá falando do colônia. Pô, foco no vídeo, cara. execuções públicas. Você vai tirar zero. Mano, esses caras tiram zero na redação do Enem, certeza. Porque eles estão sempre desviando do tema. Durante a Revolução Cultural Chinesa. Veja, remediar as injustiças nas ex-colônias é um propósito nobre e que as potências europeias deveriam ter atuado. No entanto, culpar o capitalismo é errado. Aliás, o que há de livre mercado na colônia? Nada, dado que ela só pode comercializar com a metrópole e ainda pagar altos impostos. Então, temos que chamar pelo nome correto. Colonialismo é socialismo. No período histórico conhecido Colonialismo é socialismo. Isso. E dentro da realidade, dentro dos estudos, faz totalmente sentido com o que se diz historicamente. Colonialismo é socialismo. Exatamente. E tá certo, né? Caramba, cara, que bom do bom. colonialismo é socialismo. No período
o cara fala isso sem nenhum pudor. Ele fala, mano, ele fala se sentindo certo, totalmente. Olha como eu vou lacrar aqui em cima dessa esquerda. Colonialismo é socialismo. Sim, exatamente. O mundo todo era socialista, né? Só todo mundo era socialista. Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda. Por isso que eles estavam colonizando o mundo todo. No período histórico conhecido como Idade Média, a universidade foi uma instituição exclusivamente europeia e chamada Studium Generale. A primeira universidade medieval organizou-se em Bolonha, na Itália, em 10.088. Outras posteriormente foram estabelecidas 10.088? Ele leu errado, né? Era 1088. no Reino Não sei que eles sejam viajantes no tempo. Unido e na França. Por volta de 1400, as universidades haviam sido amplamente estabelecidas por toda a Europa. Em Portugal, havia a Escola de Sagres, o que é ilustrativo de uma cultura intelectual em crescimento e que precede as grandes navegações. As disciplinas lecionadas eram artes, teologia e direito, no esquema de trívio e quadrívio. Mas depois a estrutura universitária foi aproveitada para dar vazão também à física e à engenharia, cursos fundamentais para a formação universal do entendimento da mecânica e da natureza. Por sua vez, foram essenciais para produzir a Revolução Industrial. Uma das invenções mais importantes no final do período medieval foi a impressora de Gutenberg, também conhecida como prensa móvel. E como não deveria ser nenhuma surpresa, a produção de livros na Europa aumentou progressivamente e seus preços caíram com o aumento da oferta. Assim, com a distribuição de universidades e aumento da urbanização, Tudo isso dentro do socialismo, tá? Porque colonialismo é socialismo. Então essas sociedades aí, tudo que desenvolveu isso daí é socialismo, né? Oferta, tudo mais. a adoção da prensa contribuiu para reduzir as taxas de analfabetos pela região, o que facilitou a padronização de manuais e instruções para os trabalhadores, além de promover um ganho de produtividade nas atividades laborais. O ganho de produtividade na economia permitiu que mais pessoas pudessem se dedicar a atividades como física e matemática, o que melhorou a tecnologia de construção de navios e a própria ciência da cartografia. As grandes Foi exatamente assim. É esse conto de fadas maravilhoso. A Revolução Industrial foi maravilhosa. Não teve êxodo rural, não teve perca de trabalho no campo, não teve superlotação dos centros urbanos e desenvolvimento de doenças, pessoas trabalhando 18 horas por dia, crianças, mulheres grávidas trabalhando, pessoas morrendo, poluição. Foi tudo bonito, foi maravilhoso. grandes navegações foram consequências da melhora intelectual e do aumento da produtividade econômica na Europa. Já na cultura muçulmana com os otomanos, a prensa móvel foi proibida. Os governantes temiam que a disseminação de ideias através da impressão em massa de livros pudesse ameaçar a estabilidade religiosa conforme acontecia na Europa. Assim, os livros permaneceram sendo copiados à mão, caros e restritos a uma elite. Em 1706, aconteceu a primeira impressão de um livro em árabe, mas feita por cristãos em Alepo. E somente em 1729 que oficialmente Ibrahim Mutaferri... O tema... Pô, cara, você tá desviando do tema. Na verdade, todo vídeo do Visão Libertária podia ser assim: como o capitalismo é bom e o socialismo é ruim. É o tema de todo vídeo, porque em todo vídeo eles vão falar isso. Foi o primeiro muçulmano a operar uma prensa móvel. Isto é, 3 séculos após a adoção da tecnologia na Europa. Isso mostra como a censura de uma inovação fez a sociedade ficar para trás na corrida do desenvolvimento. Utilizar uma estrutura do Estado para controlar uma tecnologia nunca foi solução para nada. Somente as pessoas, através de trocas voluntárias, serão capazes... Ou seja, os islâmicos são socialistas também, porque eles têm Estado. ...de se adaptar a inovações disruptivas. Mas o Estado sempre tentará inibir as suas tecnologias, pois elas necessariamente produzem a ascensão de um grupo de pioneiros e a decadência de uma classe velha que fará de tudo para se agarrar ao poder. O uso da prensa melhorou... Cuidado aí, Visão Libertária. Você tá falando de classes? Classes é coisa de socialista, pessoal. Cuidado aí, você vai ser demitido da Visão Libertária, hein? ...a distribuição da informação, baixando o seu custo, que vai desde anúncios de jornais até a difusão de manuais e tratados de engenharia. Fato que ajuda a explicar a divergência tecnológica que ocorreu entre a Europa e o mundo islâmico, por exemplo. E não apenas isso. Também explica a divergência no quesito luta pela liberdade entre as regiões. A informação descentralizada, cada vez mais abundante, permitiu acesso a conhecimento que antes estava fora do alcance de muitas pessoas.
A alfabetização aumentou e indivíduos foram capazes de tomar suas decisões com base em mais dados. Ou seja, um ganho enorme para a economia individual, que é o requisito número 1 para uma sociedade caminhar no sentido de mais liberdade. De maneira geral, pessoas mais autônomas procuram defender arduamente sua propriedade privada, recusam a interferência de instituições políticas em suas trocas voluntárias, além de reconhecerem a importância da igualdade de tratamento perante a lei. Então, acabam produzindo instituições mais orgânicas, mais alinhadas para a resolução de disputas e capazes de proteger as liberdades civis em face dos diversos interesses difusos da sociedade e em face do próprio governo. Assim, a Europa, um pouco mais alinhada com esses valores, conseguiu um ambiente que estimulava a inovação, o trabalho, a poupança e os investimentos mais seguros, que daí permitiram ainda mais inovações. E foram para a América e escravizaram, mataram e destruíram todas as populações. Realmente. Mais estudo, mais autonomia, mais liberdade. Exatamente, fez todo sentido. Dessa forma, o primeiro país em que as ideias de liberdade ganharam terreno e foram institucionalizadas foi a Inglaterra. Foi em 1200. Foi, a Inglaterra, nossa, liberdade pra todo mundo, cara. Nossa senhora, o que a Inglaterra fez no mundo foi só levar liberdade, gratidão, luz, muito amor e zero guerras, zero exploração. E, cara, não faz sentido, ele mesmo tá se contradizendo, porque ele fala que ele tá falando maravilhosamente bem sobre o desenvolvimento e como isso traz liberdade e como esse desenvolvimento que ele mesmo está narrando vai dar nascimento ao mercantilismo e depois ao capitalismo, mas ao mesmo tempo, quando ele vê os atos desses países, ele fala que esses atos são socialistas, sendo anacrônico, porque ele tá falando de uma época ainda, o colonialismo começa numa época do mundo onde ideias socialistas, como a gente conhece hoje, né, não tinham sido nem estabelecidas ainda. Então ele se contradiz, sendo que os atos que ele narra são frutos sim de uma sociedade que estava no começo do desenvolvimento do capitalismo, são conflitos que acontecem sim por conta de questões mercantilistas e capitalistas, só que ao mesmo tempo ele não consegue ver isso e joga tudo isso na culpa do socialismo, que nem tinha sido inventado ainda, nem tinha sido estabelecido como a gente tem hoje e teve no século passado as principais experiências socialistas, né? As principais experiências socialistas surgem depois dessa colonização aí, dessa primeira colonização, né? Que a gente tem mais famosa, que a gente estuda nos livros de história, aqui no Brasil, aqui na América como um todo. Mas ainda se tem o processo imperialista na África no século passado, né? Então não faz sentido nenhum, porque ele está enxergando todos os problemas e todas as contradições que o capitalismo produziu, só que sem entender que foi o capitalismo que produziu isso e jogando toda a culpa no outro lado, que, cara, não tem nada a ver com esse processo. Não quer dizer que não tem suas contradições próprias e seus próprios problemas, mas é uma ideia meio estranha de querer culpar tudo pelo outro, culpar tudo o outro que é imperfeito. Nós somos perfeitos, e se não tivesse sido perfeito é porque não é capitalismo de verdade, entende? Então é aquilo, ó, acuse os outros de fazer o que você faz. Essa galera muitas vezes fala isso sobre os socialistas e os comunistas, né? Que os socialistas não admitem erros e tudo mais, e que quando dá errado não é socialismo. Mas na verdade quem faz muitas vezes são eles, né? Que estão fazendo isso, de tipo, o capitalismo é perfeito. Se deu errado é porque não é capitalismo, não era capitalismo, era socialismo. Então aí você sempre ganha, né? A discussão sempre vai ganhar, né? E não tô querendo acusar ninguém nem nada, mas esse discurso de
A Europa colonizou a América porque eles eram mais desenvolvidos. Os islâmicos se desenvolveram menos porque eles eram mais intolerantes com a tecnologia, né? Tem um cheiro de racismo, não é? Dane-se que a Europa era mais desenvolvida tecnologicamente. Isso não te dá pretexto nenhum para destruir outras populações. Quem disse que as populações nativas queriam o desenvolvimento da Europa? Quem disse que a Europa tinha que levar esse desenvolvimento? Os nativos estavam muito bem obrigados e os nativos tinham sim domínio tecnológico. Pode não ser o domínio tecnológico da Europa, mas que populações que conseguiriam sobreviver ao terreno brasileiro, por exemplo, a Amazônia brasileira, sem o desenvolvimento de tecnologias? Não é porque não eram tecnologias europeias que não eram tecnologias. Os asiáticos tinham tecnologia muito bem obrigado também. Os nativos da América do Norte tinham tecnologia também muito obrigado, sabe? E isso é uma justificação meio racista de que os nativos perderam porque eles eram evoluídos, né? Não, eles eram desenvolvidos do seu próprio jeito, dentro da sua própria cultura, dentro do seu próprio contexto, muito bem obrigado. Eles tinham comércio, eles tinham civilizações, eles tinham toda uma estrutura também na América, e também na África, e também na Oceania, e também em todos os lugares onde os europeus foram imperialistas e colonizaram, certo? Então isso não quer dizer nada. Isso é só uma visão racista que a gente pega por ser colonizado europeu, de que essas pessoas eram involuídos, elas eram primitivas. Lógico, elas não tinham acesso à tecnologia que os europeus tinham, mas não quer dizer que eles não tinham sua própria cultura, porque parece que chegaram aqui, era um monte de gente em cima da árvore que nem falava, né? Não, pô. A gente tinha todo um desenvolvimento de cultura, de civilizações, de comércio, de troca, de guerras, inclusive, também. Tinham tribos guerreiras, tinham conflitos. Uma sociedade igual todas as outras que se desenvolveram no mundo. Só que tem essa pressão racista e tem essa invasão que é racista, que vê tudo que é diferente dele como um bárbaro, né? Que foi a invasão europeia. Invasão, a gente tem que falar pelo nome certo, porque foi uma invasão. 215, que depois de muitos conflitos entre o rei e os nobres, o rei João assina a Carta Magna, o primeiro documento constitucional e que limitava o poder real. É claro que um papel rabiscado não significa cumprimento do acordado, até porque os conflitos não foram estabilizados e o documento ainda viria a ser editado 3 vezes naquele século. No entanto, a Carta Magna revela uma transformação cultural que vinha ocorrendo no país. A nobreza, que era alfabetizada, começou a exigir mais liberdade e conseguiu que seus pares não pudessem ser mais presos sem julgamento, além do reconhecimento do princípio da presunção da inocência. Posteriormente, houve a Revolução Gloriosa, em que o parlamento ampliou seus poderes, isto é, mais indivíduos participando e fiscalizando o poder, até que culminou o momento em que o governo já não podia mais travar os avanços tanto de ideias quanto de tecnologias novas. A industrialização trouxe mobilidade social com comerciantes e empresários enriquecendo, e assim a burguesia se tornou importante frente à nobreza. E por causa da destruição criativa da tecnologia, o mesmo grupo de empresários não ficava influente por muitas décadas, pois uma inovação já aparecia para torná-lo ineficiente e destruir seu negócio. Logo, uma nova geração de burgueses se tornava influente, tomando o lugar da antiga geração. E dentro dessa cultura de transformação, foi uma questão de tempo até o pequeno trabalhador, o proletário, também começar a ter melhores condições de liberdade e representatividade frente ao Estado e à sociedade. Portanto, a Europa se desenvolveu devido à progressiva liberdade, que se desenvolveu no continente com a limitação do poder estatal, além do barateamento. Agora entendi. Então foi a liberdade. A Europa enriqueceu e se desenvolveu por conta da liberdade. Não no caso das colônias, não no caso da invasão, não no caso do roubo de riquezas, não no caso do roubo de patentes, não no caso das guerras, não no caso do comércio de escravos. Foi a liberdade, entendi. Liberdade para eles, né? Não para os outros. Do custo de informação pela prensa, que trouxe descentralização de informação e aumento da alfabetização.
Isso, por sua vez, trouxe um ganho de produtividade no trabalho, que gerou um ciclo virtuoso de informações, que permitiram a mobilidade de pessoas entre as classes sociais. Já o socialismo, que encoraja os militantes a adicionarem seu ódio a um mundo ilusório contra um coletivo de pessoas abstratas, isso os impede de desenvolver qualquer habilidade para lidar com problemas da realidade concreta. Para continuar sobre esse tema, assista agora o vídeo A Esquerda Don't Shot, para entender mais sobre o assunto. O link... Vou assistir, pode deixar, cara. Vou assistir, é o próximo vídeo que eu vou dar play. Certeza, porque eu não vou virar um esquerdista, né? Eu vou assistir esse vídeo aí e vou me tornar um ANCAP, um anarcocapitalista. Então é isso, acho que acabou, né? A gente descobriu que foi a liberdade que desenvolveu a Europa. Não foi a exploração, a invasão e o colonialismo. Ai, caramba, qual que é a dificuldade, sabe, de estudar história, olhar... É um ranço que se tem de que parece que estudar história virou coisa de esquerdista só, né? Como se a história a gente não pudesse ver sobre fatos, documentos. A gente vê o que aconteceu. O que aconteceu foi nações invadindo umas às outras, endividando essas nações. Essas nações, quando se viam livres, tinham que pagar dívidas. Como que a Europa não se enriqueceu com isso? Com extração de minérios, como? Mas só para dizer que... Só para falar que... Porque se você fala isso, você vai ter que falar que o capitalismo errou, que o capitalismo foi mal, que o capitalismo desenvolveu estruturas opressivas de poder, e isso eles não querem. Eles querem jogar isso para conta tudo do socialismo. Tudo é socialista. O colonialismo é socialista, mesmo que o socialismo não tenha nada a ver com isso. O nazismo é socialista. Tudo que surge dentro do capitalismo e é visto como negativo, eles têm que empurrar pro socialismo. E eles acabam fazendo aquilo que eles dizem que os socialistas fazem. Eles acabam fazendo isso que ele falou que os socialistas estão fazendo. Ele fala que os socialistas procuram algo ou alguém para jogar a culpa, mas na verdade quem tá fazendo isso é ele. Ele que tá jogando a culpa em outra estrutura, e a estrutura que ele acredita nunca está errada, sempre está certa. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo e você quiser e puder, não esqueça do like, do comentário e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.